Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Ida de Christian Horner pode causar um desabamento na Red Bull. E é disso que a gente vai falar a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum por aqui, espero que tudo bem com todos vocês. Vamos falar de um assunto que sacudiu o noticiário da Fórmula 1 nessa primeira semana de lançamentos, né? Claro que a Haas lançou o carro dela ainda na sexta-feira passada, mas foi um lançamento isolado ali para abrir os trabalhos. Essa semana não, essa semana já teve uma sequência de lançamentos. Para você que está vendo na exibição, ainda vai ter o da RB, né, da Racing Bulls, Visa Cash App, sei lá, o nome esquisito dessa equipe, que vai ser na noite da sexta-feira, da quinta-feira. Então, ainda tem mais uma equipe para apresentar essa semana, e aí vai ser metade do grid já com carros lançados esse ano. Só quem mostrou o carro de fato foi a Alpine. Aí na semana que vem, a partir da segunda-feira de carnaval, aí tem Ferrari, tem Mercedes, tem Red Bull, tem McLaren, enfim, tem o restante do grid para lançar seus carros. Mas a notícia da investigação sobre uma possível conduta imprópria do Christian Horner com um membro do staff da Red Bull, que explodiu no começo da semana. Foi uma notícia completamente surpreendente. Eu não vou aqui, tá, gente, tratar da investigação em si. Primeiro porque a gente tem algumas informações de fragmentos sobre o que aconteceu, mas a gente não sabe ao largo, a gente não sabe detalhes de tudo que aconteceu ainda. O que se sabe com certeza é que há uma investigação interna com o Christian Horner e que vai haver uma reunião na sexta-feira. O Horner vai se encontrar com a cúpula de investigadores, enfim, que a Red Bull acionou para ir atrás do caso, para entender direito o que aconteceu. E aí já tem uma previsão de definição no caso no fim de semana, no mais tardar na segunda-feira que vem, segunda-feira de carnaval, sobre o que a Red Bull vai resolver fazer com o Christian Horner. Mas como a gente sabe fragmentos, não sabe a história completa, eu vou dizer apenas isso sobre o caso. É uma investigação sobre uma conduta imprópria que ele teria tido, que ele supostamente teve com um membro da equipe, que a gente não sabe ainda de quem se trata. Mas eu quero falar sobre os desdobramentos de uma possível demissão, porque há quem tenha andanças ali no meio da Red Bull que acredite que a demissão é uma possibilidade real, o desligamento do Christian Horner é uma possibilidade real nessa história. E se ele deixar a Red Bull assim de forma abrupta, como fica a equipe? Bom, aí a gente precisa olhar para alguns pontos muito importantes. Primeiro, existe ou existiu ao longo, sobretudo do ano passado, uma queda de braço entre o Christian Horner e o Helmut Marko. Tá? Os dois trabalham juntos já há quase 20 anos, há 20 anos, na verdade, desde que a Red Bull se tornou uma equipe de Fórmula 1. O Horner foi chamado como um sujeito ainda muito jovem para chefiar a equipe, ex-piloto e tal. E o Marko também, um ex-piloto, um homem de confiança, os olhos da companhia Red Bull e do fundador da companhia, o Dietrich Mateschitz, já falecido há algum tempo, para supervisionar tudo o que acontecia e para fazer o meio-campo entre a companhia e o time, a equipe de corrida. E eles trabalham juntos há quase 20 anos, não sem algumas rusgas, mas o pessoal, sobretudo na imprensa alemã, austríaca, germânica, anunciou, informou ao longo de meses passados que houve ali uma queda de braço entre os dois, decisões situações nas quais
ambos pensavam de maneira distintas. Isso vai desde escolha de pilotos, por exemplo, o próprio Helmut Marko falou sobre isso, que o Horner foi contra a contratação do Nyck de Vries para a AlphaTauri no começo do ano passado. Foi uma decisão do Marko, vendo a falta de nomes no mercado, mas o Horner foi contra, e foi o próprio Marko que falou isso depois da decisão sobre demitir o Nyck de Vries no meio da temporada. E aí, publicamente, embora algumas pequenas questões ficassem expostas, como, por exemplo, o Horner meio que falando, o Marko está falando aqui do Pérez, está fazendo essas críticas, mas, pô, é o Marko, né? Tirando essas pequenas alfinetadas, os dois publicamente trabalharam em harmonia, mas internamente a gente sabe que tem fratura, já teve fratura no passado, e as fraturas nos últimos meses se mostraram claras, inclusive com boataria sobre uma possível saída do Helmut Marko da Red Bull. E aí, de novo, parte da imprensa alemã chega até a tratar como uma vitória do Marko na queda de braço essa investigação contra o Horner. Algo muito, muito agudo de se dizer, acredito eu. Mas a gente começa a olhar para o restante da companhia e como a companhia olha e se divide entre Christian Horner e Helmut Marko. A gente sabe, por exemplo, que o Max Verstappen é Team Marko, né? Ele já se mostrou partidário do Helmut Marko em outros momentos. E que a parte da Áustria, da Red Bull, a fábrica, a companhia, a parte austríaca, também é favorável ao Helmut Marko, que continua tendo uma entrada e um poder grande na companhia, mesmo após a morte do Dietrich Mateschitz, há mais ou menos 2 anos. Só que o Christian Horner tem um apoio também muito grande da parte tailandesa da Red Bull. Vamos pensar aqui que a origem da Red Bull bebida energética, ela vem da Tailândia, e depois é uma união da empresa de bebida da Tailândia com as ideias progressistas para o esporte, para o mercado do Dietrich Mateschitz, que vão formar o que hoje é o conglomerado Red Bull, para muito mais do que uma bebida energética. Mas há uma parte de ações, há uma parte de acionistas, stakeholders e afins na Tailândia, que é quase 50%, divisão quase que total com aquilo que há na Áustria, na divisão austríaca da Red Bull. É uma divisão real das coisas. E aí, a Adrian Newey. Adrian Newey, todo mundo sabe, é Christian Horner, né? O Adrian Newey trabalha junto ao Horner há muito tempo. O Horner tomou as decisões sobre poder liberar o Newey do dia a dia da Fórmula 1 há alguns anos, quando a situação não estava indo de vento em popa para a Red Bull não estava conseguindo brigar pelo título mundial, não por conta dos seus projetos, mas muito por conta dos motores. E aí, de outro lado, o Newey estava meio que de mãos atadas e meio desmotivado com aquela coisa, com a maneira de trabalho, ele não tinha como fazer muito mais, acabou sendo liberado para dedicar o dia a dia a competições de barcos de velocidade, só supervisionar os projetos da Fórmula 1, e a partir da definição da nova geração de carros, e com o efeito solo sendo o norte da aerodinâmica desses carros atuais da Fórmula 1, ele é trazido de volta porque é o maior especialista do mundo sobre efeito solo, o Adrian Newey, e o resultado está aí muito claramente, um domínio absoluto no Mundial. O Newey tem um contrato, mas ninguém sabe, e é um contrato recém-renovado, mas ninguém sabe quais as cláusulas desse contrato. Afinal, o Adrian Newey é uma lenda da Fórmula 1, né? Não é exagero nenhum dizer isso. É o projetista mais vencedor da Fórmula 1 nos últimos 30 anos, pelo menos, um dos mais vencedores de todos os tempos, o último dos grandes projetistas, né? Hoje são divisões técnicas que trabalham na Fórmula 1, não tem muito mais a figura do projetista, e o Newey, nesse sentido, é meio que o último romântico, e um gênio da raça, claro. Faz sentido imaginar que o contrato de um cara como o Adrian Newey tem gatilhos de saída caso algumas situações não caminhem na direção dele.
E aí o pessoal já vai buscar na internet gente da família do Adrian Newey curtindo postagem nas redes sociais, porque seria ótimo um carro do Adrian Newey aqui projetado para Hamilton e Leclerc, Ferrari. Já começa esse papo, é meio que impossível de evitar, né? Então, com uma saída do Christian Horner, a Red Bull conseguiria manter o Adrian Newey, conseguiria manter esse pilar, esse alicerce do que foi a Red Bull, do que se constituiu a Red Bull como uma grande equipe de corridas. A Red Bull era uma bebida energética apenas, né? Há 20 anos, quando chegou na Fórmula 1. Agora não. Agora ela tem 7 títulos mundiais, ela fez um tetracampeão com o Sebastian Vettel, ela fez um tricampeão com o Max Verstappen, que está aí atrás do tetracampeonato e é favoritíssimo para isso esse ano, e quem sabe mais quantos títulos, porque as regras da Fórmula 1 só vão mudar lá em 2026, e vai saber de que maneira isso vai afetar a Red Bull ou as rivais. Então, a Red Bull está na crista da onda, e apesar de ter sido derrotada sequencialmente pela Mercedes, ela nunca teve um carro ruim, ela nunca fez um carro problemático do ponto de vista do projeto, desde o primeiro título mundial lá com o Vettel em 2010, desde que ela teve o melhor carro do campeonato por pelo menos 50% do ano em 2009, depois de ser abafada pela Brown GP no início do campeonato, ela já chega naquela segunda metade claramente com o melhor carro da Fórmula 1. Então não se sabe muito bem como a Red Bull consegue se manter, sobretudo sem um cara como o Adrian Newey, que mantém esse projeto ou esses projetos tremendamente fortes ano após ano, dando ou não dando para ganhar. Uma última questão é a primeira grande queda de braços da Red Bull como equipe de Fórmula 1 constituída após a morte do Dietrich Mateschitz. Há o controle ali, há o comando, há uma cúpula que controla hoje as ações esportivas da Red Bull. O cabeça dessa cúpula é o Oliver Mintzlaff, que já foi chefão lá no RB Leipzig, time de futebol que a Red Bull tem na Alemanha, que já chegou nas finais da UEFA Champions League, disputa a maior competição do futebol europeu constantemente nos últimos anos, está sempre lá em cima no campeonato alemão, mas não é um cara das corridas, né? E é o primeiro grande momento de tensão pós-Mateschitz entre a companhia e a equipe de corrida, algo que o Mateschitz conseguia manter muito equilibrado durante todo esse período em que esteve à frente da companhia com a equipe de Fórmula 1. Caso o Horner caia, ainda não há definição exata de quem seria o novo chefe, né? Há quem fale, e é o favorito, na minha concepção, o Jonathan Wettley, que é meio que um manager, um gerente, um número 2 das operações de dia a dia da Red Bull, atrás do Christian Horner. E há quem fale do próprio Mintzlaff, hoje CEO da companhia, assumindo como o chefe, pelo menos interino, para supervisionar as decisões, embora, repito, não seja um sujeito das corridas. E aí o Wettley muito provavelmente seria também o chefe adjunto para ser o número 1 nesse dia a dia da Red Bull. Caso saia o Horner, fica Newey, o projeto se mantém, se sustenta sem ele. A gente não conhece a Red Bull sem Horner, sem Newey nesses 20 anos de Fórmula 1. A gente nunca viu. É uma mudança tão grande que a gente não conhece. E se não sustentar, qual o futuro do Verstappen? Especialmente no momento em que a Fórmula 1 tem muitas possibilidades nos próximos anos, com mudança de geração de carros de novo em 2026. Qual o futuro da companhia na Fórmula 1, repito, porque é o primeiro grande momento de tensão da Red Bull como companhia, olhando para a Red Bull, equipe da Fórmula 1, no pós-Dietrich Mateschitz. São muitas dúvidas, muitas questões que tem tudo para colocar um ponto final na sequência de domínio da Red Bull a curto prazo, porque vai ser um terremoto lá pelos lados da fábrica da equipe em Milton Keynes. Não para esse ano. Se acontecer uma demissão de efeito imediato, o projeto desse ano está pronto, muito provavelmente até no ano que vem as coisas não vão mudar muito, porque no ano que vem as equipes já vão alterar pouco seus carros olhando
para 2026. Mas no futuro, após isso, a Red Bull vai ter muita coisa a provar, né, para saber como vai funcionar a Red Bull, como pode funcionar a Red Bull sem essas duas figuras, sem Christian Horner, sem Adrian Newey, que sempre estiveram lá enquanto a Red Bull se constituiu como uma poderosa escuderia de Fórmula 1 para além de uma empresa grande de bebidas energéticas. Quero saber o que vocês acham do futuro da Red Bull nesse cenário e, claro, convidá-los a curtir este vídeo, o canal e dar o share, compartilhar aqui se vocês gostaram do debate, também aumentar o debate, trazer aqui para os comentários, porque o seu engajamento é muito importante. Com isso, eu vou indo embora. Um grande beijo e um grande abraço. A gente se vê logo mais. Até mais!